Amém, irmãos? Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Está em Gálatas, capítulo 1. Glória a Deus, aleluia. É um texto um pouco longo. Eu leio um versículo, toda a igreja lê o segundo, eu leio o terceiro, a igreja lê o quarto. Gálatas, capítulo 1, versículo 11 ao 24. Amém? Gálatas, capítulo 1, versículo 11 ao 24. Glória a Deus, aleluia. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Toda a igreja, o 12. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e a assolava. 14. Na minha nação esquecida, e daí a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, toda a igreja 16, Revelasse o seu filho em mim, para que eu o pregasse e assistisse. Não consultei a carne e Deus. nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. 18. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. 20. Ora, Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia. Mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. Graças a Deus, poderia sentar. Estamos diante de um texto um pouco complicado, mas vamos tentar extrair alguma coisa para nós nessa noite, da parte de Deus. E, primariamente, vamos dividir esse texto em 4 partes. Aqui temos um relato da conversão do apóstolo Paulo. E aqui no versículo 11 e 12, ele fala que o evangelho que ele prega veio da parte do Senhor, da parte de Cristo. No versículo 13 e o 14, ele fala o testemunho dele antes, como ele perseguia a igreja de Deus, como ele estava tão furioso contra a igreja de Cristo. E o versículo 15 e o 16, ele conta como aconteceu a conversão dele. Foi um ato sobrenatural da parte de Deus. E do versículo 17 ao 24, ele já conta aqui o que ele fez após a conversão e como o testemunho dele se espalhou pelas igrejas, e termina no 24 dizendo que todos aqueles que ouviam glorificavam a Deus por tamanha obra. Nós já falamos aqui nos versículos anteriores, do versículo 1 ao 5, Paulo ele faz um resumo da carta e o que ele entende de tudo o que Deus fez, tudo o que Deus faz pela igreja, ele resume no versículo
de número 5, que é tudo para a glória de Deus. Nós somos salvos pela graça, e isso não é mérito do homem, mas é obra do Espírito Santo em nós. Só que aqueles irmãos, do versículo 6 ao 10, Paulo, ele repreende, porque eles estavam se esquecendo de quem os tinha salvado, e eles estavam se desviando para um falso evangelho. Paulo, quando esteve ali, pregou a verdade, ensinou, discipulou, batizou, mas quando ele sai daquele lugar, algumas pessoas chegam e ensinam outro evangelho diferente. E Paulo, ele severamente ele diz: se alguém anunciar um Cristo diferente, um evangelho diferente, que seja anátema, amaldiçoado. Porque o evangelho de Cristo nem sempre vai agradar aos homens. Nem sempre vai agradar aqueles que querem andar segundo os seus deleites, segundo os seus prazeres. E ele diz aqui no 10, que ele não busca a aprovação humana naquilo que ele prega, naquilo que ele ensina. Busca agora o favor dos homens ou de Deus. Está no 10. Ou procuro agradar aos homens. Se eu estivesse ainda agradando aos homens, eu não seria servo de Cristo. Essa palavra servo, ela vai muito além do que nós entendemos como serviço a Deus, como servir a Deus, como trabalhar para Deus. Essa palavra servo no original é doulos, que quer dizer escravo, alguém que se coloca debaixo da ordem de alguém superior. É alguém que se coloca debaixo de uma ordem de um senhorio. É Paulo dizendo: eu tenho um Senhor que é Cristo Jesus, é Ele que eu sirvo, eu estou debaixo da vontade dEle, para servir a Ele, para fazer aquilo que Ele me ordenou, porque eu sou escravo dEle. Então ele está aqui falando: eu não faço a minha vontade, eu não estou aqui para fazer o que eu quero, mas eu estou aqui para fazer o que o Senhor me ordenou. Então aqui ele já introduz o que ele vai dizer aqui no versículo 11. Ele relembra aqueles irmãos a palavra faço-vos saber. Ele está falando: eu relembro a vocês, trago novamente a memória. Já que vocês se esqueceram, eu relembro, eu torno a falar aquilo que eu já tinha dito, que o evangelho que eu anunciei, que por mim foi anunciado, não é segundo os homens. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que o que ele prega, o que ele ensina, não nasceu da mente humana, da mente corrompida pelo pecado. Não, Paulo não aprendeu dos filósofos da época. Ele não aprendeu dos doutores da lei. Ele não aprendeu aos pés de Gamaliel esse evangelho que ele está pregando. Antes ele tinha aprendido todas as coisas aos pés de Gamaliel. Mas agora ele diz: o que eu agora transmito à igreja não brotou da mente do homem, não brotou da sabedoria humana, como ele diz em 1 Coríntios, que a sabedoria do homem é loucura diante de Deus. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, o que é amadurecido, ele discerne bem tudo, e dele ninguém é discernido, porque nós temos a mente de Cristo, sua mente é transformada por Cristo. Você tem os olhos limpos, as escamas caíram, e agora o Espírito te dá discernimento do que o que eu estou pregando é a verdade. O Espírito testifica dentro de ti que o que eu estou pregando é a palavra de Deus, e vai gerando fruto no homem, e vai arrancando o pecado do homem, e vai trazendo vida nova ao homem, e vai ressuscitando o que está morto, e Deus vai dizendo, o Espírito Santo vai clamando no seu coração: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Aleluia! Alas. Deus é fiel, né? Glória a Deus. É, meu Deus. Oh, glória.
A sabedoria do homem não pode fazer isto. As filosofias não podem libertar o homem do seu pecado. Mas aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para você, para mim, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então, o que ele diz aqui no versículo 12: porque eu não aprendi, nem recebi de homem algum, não foi o homem que me ensinou. Por quê? Antes ele aprendeu aos pés do homem, ele matava. Antes ele aprendeu aos pés do homem, ele perseguia. Antes ele tinha aprendido através da sabedoria humana e ele lançava o servo de Deus na prisão. Mas agora ele está falando: este evangelho que eu prego, esta mensagem que eu anuncio, não foi homem algum que me ensinou, eu não recebi de ninguém, mas foi pela revelação de Jesus Cristo. O próprio Cristo que me ensinou. Ele que tirou o véu. Aqui a palavra revelação diz apocalipse, é descortinar, é tirar o véu, é arrancar a escama. Foi Cristo que arrancou a escama, foi Cristo que rasgou o véu, foi Cristo que entrou no meu coração, e é Ele que me usa pela sua palavra. Apocalipse, revelação, descortinar, trazer à luz aquilo que estava oculto, escondido em Deus. Foi Cristo que revelou o mistério de Deus, que estava oculto nos tempos passados, ao qual nenhum dos príncipes do mundo conheceram, porque se eles tivessem conhecido, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Então, o que Paulo está dizendo? O que eu prego é autêntico de Cristo. O próprio Cristo que ressuscitou. É Ele que apareceu a mim e me transmitiu estas palavras, este evangelho, estas verdades. Eu não aprendi de homem algum. Mas alguém pode dizer: olha, mas Paulo foi instruído por Ananias. Ele viu Cristo no caminho, ele vai para Damasco, ali ele fica 3 dias orando e jejuando, e Ananias vai ali e fala com ele. Jesus manda: Ananias, vai lá, a rua chamada direita, você vai encontrar um homem chamado Saulo, esse que ele está orando, mas ele já viu numa visão que você ia e colocava as mãos sobre ele para que tornasse a ver. Mas o que aconteceu? Ananias só foi confirmar aquilo que Cristo já tinha dito a Saulo. Abra comigo Atos, capítulo 26. Atos, capítulo 26. O próprio Cristo comissionou Paulo. Ananias só foi confirmar aquilo que Jesus já tinha dito no caminho de Damasco. Ele diz aqui, vamos ler a partir do versículo 13. Ele está diante do rei Agripa, se defendendo das acusações. Ele diz no 13: ao meio-dia, ó rei, vi no caminho a luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu disse, mas ele disse: mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converterem à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de receberem a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Aí Paulo diz no 19, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então aqui o próprio Cristo apareceu a ele e disse o que ele deveria fazer. Atos capítulo 22. Atos capítulo 22, versículo 12 ao 16. E um certo Ananias, aqui ele está contando diante dos judeus,
aqui um outro relato, ele diz, um certo Ananias, varão piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me, Saulo, irmão, recobra a vista, e naquela mesma hora o vi. Ele disse, o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque há de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido, e agora, porque te detens, levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Então, como eu já disse, Ananias só foi confirmar aquilo que Jesus já tinha dito a Saulo. Por isso que ele diz, eu não aprendi de homem algum, porque o Cristo que me ensinou, que me trouxe a memória, que me trouxe essa revelação, e eu prego através da autoridade que ele me deu. Eu não recebi a autoridade de homens, mas eu recebi do próprio Senhor Jesus Cristo. No versículo 13 e 14, ele conta o testemunho ao qual ele perseguia a igreja, ao qual ele matava os cristãos, ao qual ele era zeloso pelos costumes judaicos e desprezavam a palavra de Deus. Ele estava seguindo as tradições e negando a verdade da palavra de Deus. Veja comigo o versículo 13. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então aqui Paulo está dizendo o quê? Que aqueles irmãos já tinham ouvido como ele era perseguidor da igreja, como ele matava os cristãos, como Saulo entrava pelas casas, batia nos servos de Cristo e obrigava a blasfemar do nome do Senhor. Por isso que ele diz aqui que destruía a igreja de Deus, porque muitos daqueles cristãos, eles não aguentavam a perseguição e negavam a fé em Jesus e negavam Cristo que os tinha salvado. E Jesus disse, quem me negar diante dos homens, também eu te negarei diante de meu Pai que está nos céus. Por isso ele diz, eu destruía a igreja de Deus, eu perseguia a igreja de Deus. E o próprio Jesus diz, quando aparece para ele, diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando Jesus disse, por que me persegues? É Jesus dizendo, quem persegue a minha igreja está perseguindo a mim, que sou o dono dela, que sou o cabeça dela, que sou aquele que a resgatou com meu sangue. Quem persegue o meu povo está me perseguindo, e Jesus zela pela sua igreja. Aleluia! E no versículo 14, ele diz que na nação dele, no judaísmo, ele era superior, ele se sobressaía na inteligência, no conhecimento. Ele era fariseu. Provavelmente Saulo era um membro do Sinédrio, porque ele diz que quando ia matar os cristãos, fazia-se uma votação e ele dava o voto, pode matar. Então ele tinha autoridade para falar, pode matar. Ele era provavelmente um membro do Sinédrio. Ele tinha autoridade para dar ordem para matar. E ele aqui diz que ele se sobressaía. Os judeus, aos 13 anos, eles já tinham decorado toda a Torá. Para eles se ingressar ali no judaísmo, eles tinham que saber os 5 primeiros livros da Bíblia de cor na cabeça. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Ele tinha que citar sem ler. E Saulo provavelmente ele se sobressaía nesse conhecimento. Se sobressaía. Aos 13 anos, ele já tinha essa desenvoltura. Ele já tinha muito conhecimento além dos demais. E ele diz, e eu era muito zeloso pelas tradições do judaísmo. Nós sabemos que quem perseguiu Cristo e o condenou, foi primariamente
o membro do Sinédrio, os fariseus, doutores da lei, eles estavam cegos, eles conheciam a lei, mas rejeitaram a Cristo. Jesus disse: vocês examinam as Escrituras, porque vocês sabem, vocês cuidais ter nelas a vida eterna, e vocês estão fazendo certo, mas não vem a mim para ter vida. É Jesus falando: vocês sabem que a lei aponta para mim, mas vocês me rejeitam por causa das tradições humanas, por causa dos seus costumes, por causa da sua arrogância, vocês me rejeitam e vocês me perseguem. Então aqui Saulo, ele perseguia porque ele falava que ele era zeloso das tradições dos seus antepassados, dos seus costumes, dos seus legalismos, e ele zelava por isso. Ele perseguia a igreja como se ele estivesse fazendo um serviço a Deus, como se ele estivesse fazendo a coisa certa. Ele falava: eu estou zelando pela tradição, eu vou perseguir essa seita dos nazarenos, porque eles estão contrários à vontade de Deus, e ele fazia o mal achando que estava certo. Olha o perigo, irmãos. Quando a pessoa rejeita a palavra, rejeita a verdade e cria seus próprios costumes, suas próprias tradições que fogem e desvirtuam da Bíblia. Aí começa a criar religiões legalistas, começa a criar religiões que negam a Cristo, mesmo a Bíblia, a palavra de Deus, mostrando que aquilo não é correto. Nega-se a palavra de Deus e fica com as tradições. E era isso que Saulo fazia. E ele matava as pessoas por causa disso. Perseguia, lançava na prisão. Quando eu falo matava, porque ele era participante da morte dos discípulos. Ele estava de acordo com o que fazia com a igreja de Deus. O homem, quando ele nega a palavra de Deus, quando ele abre mão da palavra de Deus, ele cria seus próprios mandamentos, suas próprias regras, suas próprias doutrinas. Mas graças a Deus, que nós estamos numa igreja que zela pela palavra de Deus. Aqui não amadurece, não cresce quem não quer. Nós temos a escola bíblica que ensina, que nós estamos aqui para tirar dúvidas, nós temos um culto de ensinamento, nós temos o nosso pastor no templo central, e nós estamos aqui anunciando a genuína palavra de Deus. E quem quer seguir, largue mão do pecado, tome a sua cruz e siga a Jesus Cristo, porque é Ele que te salva, é o Espírito que te convence e é Ele que te transforma. Glória a Deus. Jesus disse: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Eu não posso chegar aqui e ficar inventando historinha, irmãos. Inventando coisas. Eu abro a Bíblia, explico a Bíblia e aplico para os nossos dias. É assim que tem que ser. Nós temos os nossos costumes, mas eles estão de acordo com a palavra de Deus. A nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela tem os seus costumes, mas eles não é como se fosse você obedece para ser salvo, mas você obedece porque você é salvo e você sabe andar com modéstia, com prudência na casa de Deus. Você obedece não para ser salvo, mas porque Cristo já te salvou. Só que os judeus, eles obedeciam, eles falavam: nós vamos ser salvos guardando a lei, nós vamos ser salvos fazendo isto, seguindo as tradições, seguindo os ritos. Mas Paulo está dizendo: o homem não é salvo por isso, mas ele é salvo pela graça de Deus, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo e pelo seu sangue vertido na cruz do Calvário. Quem é salvo? Ele guarda os costumes por amor ao seu irmão fraco. Você se acha forte, ok. Mas muitas vezes você tem que abrir mão de certas coisas por amor ao seu irmão.
Você não pode ser pedra de tropeço, irmão. Você não pode ser pedra de tropeço ao teu irmão. Você sabe que aquilo não fere o mandamento da palavra de Deus. Mas talvez um novo convertido vê você andando sem camisa na rua, ele vai dizer o quê? Um novo convertido vê você fazendo certas coisas, você se acha forte, mas muitas vezes nós temos que abrir mão por amor. É isso que a palavra de Deus ensina. Romanos 14, lá também diz que Jesus, sendo forte, se fez fraco por nós. Nós não devemos agradar nós mesmos. Nós devemos agradar uns aos outros no que é bom para a edificação. A Bíblia diz: bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa em que o teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Você sabe, ó, eu posso andar de bermuda na rua, mas isso está glorificando o nome de Deus, ou alguém está vendo e está causando mais confusão na mente dos outros? Eu não estou falando que se você andar de bermuda na rua, você vai para o inferno, não entenda isso. Mas se por causa da tua comida se contrista o teu irmão, se por causa das tuas vestes se contrista o teu irmão, já não anda conforme o amor. Então, se a comida escandalizar meu irmão, Paulo diz em Coríntios: nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. O que você está fazendo é por vaidade ou é por amor? O que você está fazendo é para a glória de Deus ou para a sua glória? Como nós estamos lendo aqui, fazei tudo para a glória de Deus. Aleluia. Mas não deixe os costumes te cegar. Não vire um legalista. Ande nos costumes por amor. Mas não vire um legalista, como se aquilo ali fosse um canal de salvação. Como se quem de outras denominações tem barba que vão para o inferno. Não é assim, irmãos. Eu sou o seu pastor, eu estou aqui para ensinar. Aqui é por ensinamento. Eu não quero ser chamado, como o Paulo disse aqui, de amaldiçoado. Está vendo a responsabilidade da palavra de Deus? Paulo disse o que aqui? Se alguém ensinar coisa diferente, seja o quê? Meu Deus. Você quer que o seu pastor seja chamado de anátema por ficar aqui pregando legalismo? Amaldiçoado tem salvação, irmão? Tem? Eu estou aqui para pregar a palavra. Aí vocês vão falar: Paulo está pregando um evangelho light para agradar os homens. Esse evangelho da graça é para agradar os homens. Paulo disse: não. Este é o verdadeiro evangelho de Cristo. Toda a lei se cumpre numa só palavra nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Nós estamos aqui para servir uns aos outros, para amar uns aos outros, para edificar uns aos outros. Se eu tenho de abrir mão de certas coisas, eu vou abrir, mas que seja tudo para a glória de Deus. Aleluia. É, Deus. Seja tudo para a glória de Deus. E aí Paulo diz aqui, no versículo 15 e 16, ele diz como ele foi salvo. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Amém. Não estou aqui para criar confusão na mente dos irmãos, mas eu quero que você entenda a palavra de Deus. O que você faz por amor, por gratidão a Deus. A forma como você anda, como você se comporta na casa de Deus é por amor. Não estou aqui para botar fardo nas costas de ninguém. Jesus falou: meu fardo é leve. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e alcançareis descanso para as vossas almas. Eu estou aqui para que você esteja descansado no Senhor, para que você sirva a Deus com alegria, falar obrigado, Deus, por me salvar. Não é mérito meu, não é mérito que eu faço, mas é por aquilo que Cristo fez por mim na cruz. Eu não estou salvo por meu mérito, mas porque agrade a Deus me salvar pela sua graça. Aí Paulo diz aqui no 15:16: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Paulo está dizendo o que aqui? Não foi eu que escolhi a Deus. Desde o ventre da minha mãe ele já tinha me escolhido. Alá, Sérvia. Você acha que você está aqui porque você é bom? Você acha que Deus te escolheu pelo que você ia fazer? Você acha que Deus te escolheu olhando, olha, ele lá, ele vai andar certinho, ele é bom, ele é bonzinho, você acha que foi por causa disso? Não, Deus antes de você nascer, ele já conhecia a sua história, ele já sabia daquilo que você se tornaria na presença dele, porque foi ele que te escolheu, foi ele que te chamou, foi ele que te selou pelo Espírito Santo. Então se alegre nele, porque é tudo para ele, por ele, para ele, por ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Aleluia, aleluia. A glória não é minha, a glória não é sua, mas é do Cristo ressuscitado. Glória ao nome do Senhor, aleluia. É pela graça, é pela graça, é pela graça, não é por mérito, não é por obra, mas é pela graça de Jesus derramada nos nossos corações. Glória a Deus. Foi Deus que me escolheu desde o ventre da minha mãe, ele me separou, aleluia. Para de quebrar a cabeça, para de falar, olha, dormi hoje, salvo, acordei, já estou no inferno. Ei, descansa no Senhor, tenha segurança nele, ele está te preservando pela fé, ele está te preservando no Espírito Santo. Não fica atribulado, se Deus te chamou, ele te sustenta, basta obedecer, basta se sujeitar e ele te garante a vitória. Atos 26:19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Paulo diz aqui, foi Deus que elegeu. Mas ele diz, quando Deus me chamou, eu obedeci à voz dele. Eu obedeci ao chamado dele. Porque ele é que capacita o homem a crer e a se sujeitar à sua palavra. A eleição, a graça, não anula a sua responsabilidade de crer no Evangelho. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Foi Deus que nos fez, não nós, povo seu, ovelhas do seu pasto. E aqui ele diz que Deus chamou para revelar Jesus nele. Ele não está falando de Deus, só me revelou algo de fora. Ele está falando, ele me chamou e revelou Jesus dentro de mim. Ele está falando, ele me chamou e transformou o meu caráter. Ele me chamou e implantou em mim a natureza de Cristo. Ele implantou em Cristo em mim, de tal forma que quando as pessoas olham para mim, vê a graça de Cristo na minha vida, vê a luz de Cristo brilhando através do meu rosto. Cristo está em você. Ele não está, igual muitos acham, pendurado na parede lá, morto, e tem que ir lá limpar. Não, ele está dentro de você. Jesus não está mais lá na sepultura. Ele não está mais ao terceiro dia.
Eita glória, ao terceiro dia, eita, ele não está mais morto, as cadeias da morte não poderiam segurá-lo, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para a glória de Deus. E agora, o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Ele revelou seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Então é Deus. Quando diz aqui, ó, no versículo 15, quando aprouve a Deus. Ou seja, a palavra aprouve a Deus é quando Deus quis. Foi vontade dele te salvar, me salvar, nos chamar e nos selar pelo Espírito Santo. Quando aprouve a Deus. E aqui Paulo, a partir do 17, ainda no 16, ele diz que Deus chamou para que ele pregasse o evangelho entre os gentios. E ele não consultou o homem. Não consultei carne nem sangue. Aí do 17 ao 24, ele diz como ele procedeu. Ele diz aqui no 17, nem tornei a Jerusalém, até com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, e fiquei com ele 15 dias, e não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Então aqui no 17 ele fala que quando Deus o revelou, trouxe Cristo e apresentou dentro de Paulo para que ele pregasse, ele não consultou o homem, nem voltou para Jerusalém. Paulo estava indo para Damasco. E ali ele não vai para Jerusalém como que aprender coisas novas, acrescentar algo ao evangelho que ele já tinha recebido. Ele não foi consultar nem Pedro, nem Tiago, nem João, nem Filipe, nem Tomé, nem Bartolomeu, nem Mateus, nem Tiago, filho de Alfeu, nem Simão Zelote, nem Judas, irmão de Tiago. Ele não voltou a Jerusalém, mas ele disse que ele foi para a Arábia. A Arábia aqui era um lugar deserto, próximo de Damasco. Ele foi para um lugar deserto e ali ele teve uma comunhão com Cristo, ele teve um relacionamento com Cristo, ele ali foi amadurecido em Cristo, ali ele foi consolidado em Cristo e ele foi aperfeiçoado em Cristo. Ele vai para a Arábia, depois ele volta para Damasco. Está lá registrado em Atos capítulo 9. Paulo, ele volta para Damasco. Depois de 3 anos da sua conversão, no versículo 18, ele vai para Jerusalém para ver Pedro e ficou com Pedro 15 dias. Paulo está dizendo, na Arábia não tinha ninguém, era deserto. Eu não acrescentei nada ao que Cristo me passou. E aqui ele diz, depois de 3 anos que eu fui lá ver os apóstolos, fui conhecer a Pedro. Esta palavra ver Pedro está dizendo que ele foi como um turista, ele foi apenas para conhecer Pedro, para estar em comunhão com Pedro. Ele não foi perguntar sobre o evangelho a Pedro, porque o que Cristo tinha passado para ele já era perfeito, ele não precisava acrescentar nada à palavra de Deus. O que Cristo fez foi suficiente e ele não precisava acrescentar. Ele foi, depois de 3 anos, e ficou 15 dias com Pedro. Aqui ele está falando, não demorei. E não vi nenhum outro dos apóstolos. Eu não vi Tiago, o apóstolo, porque aqui Tiago ainda estava vivo, o apóstolo. Está aqui relatado em Atos capítulo 9, abra comigo, quando ele vai a Jerusalém. Atos capítulo 9. Tiago morreu no capítulo 12, o apóstolo. Só que ele não estava em Jerusalém. Atos capítulo 9,
versículo 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Então aqui é aquele episódio que Paulo desce em um cesto pelo muro. Ele vai a Jerusalém, porque ele vai perseguido de Damasco. E quando ele chega em Jerusalém, ele vê apenas Pedro e Tiago, filho de Maria, irmão de Jesus. Então aqui está claramente escrito que Jesus tinha irmão, que Maria teve mais filhos. Maria não foi para sempre virgem, como alguns dizem, mas ela se deitou com José. Ela teve mais filhos após o nascimento de Jesus. E aqui, Paulo diz que ele viu somente o apóstolo Tiago, irmão do Senhor. Então aqui é um outro apóstolo que foi chamado, diferentemente dos 12 de Paulo, mas o próprio Cristo apareceu para ele, como está lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Jesus apareceu a Tiago, que era seu irmão, aquele que quando Jesus estava cumprindo o seu ministério, o rejeitou como Judas e como os outros irmãos de Jesus. Mas após a ressurreição, Cristo aparece a Tiago e o comissiona, e ele se torna provavelmente o pastor na igreja de Jerusalém, como está em Atos, capítulo 15. E aqui Paulo chama ele de apóstolo. E ele diz aqui, ora, acerca do que vos escrevo, versículo 20, eis que diante de Deus testifico que não minto. Paulo aqui no versículo 20, ele está fazendo um juramento diante de Deus. Diante de Deus eu conjuro que não minto. Eu não estou acrescentando nada à palavra. Eu não estou acrescentando nada ao evangelho. E isto que eu estou dizendo é a verdade. O que esses judaizantes estão inventando de mim é mentira, mas diante de Deus eu afirmo que é a genuína palavra de Deus, que é o genuíno evangelho que eu estou anunciando. Então aqui Paulo, com um coração sincero, ele faz um juramento diante de Deus. No versículo 21 ele diz que foi para as partes da Síria e da Cilícia. Aqui eu quero me deter um pouco. Quando Paulo vai para as partes da Síria e da Cilícia, ele volta para a terra dos seus parentes. Após 3 anos, ele volta para a casa dos seus parentes. E provavelmente ali muitos se converteram ao Senhor. Se você ler Romanos capítulo 16, Paulo cita alguns parentes, Herodião, cita Rufo, cita outros. Então que provavelmente foi a época que Paulo pregou a palavra aos seus parentes. Provavelmente que ele ficou em torno de 10 anos nas partes da Síria, da Cilícia, de Tarso. E ali ele deu bom testemunho de conversão daquilo que Deus tinha feito na vida dele. Eu te faço uma pergunta nessa noite: como está o seu testemunho na sua casa? Como está o seu testemunho na sua família? Como está o seu testemunho com a sua esposa? Você tem sido um marido agressivo? Você tem querido pegar um facão para a sua esposa? Ou você tem mostrado que foi transformado por Deus, que foi regenerado por Cristo e que é cheio do Espírito Santo? Ei! Fala, Célia, você tem gerado conversão na sua casa ou brigas? Você tem gerado bom testemunho aos seus vizinhos ou intriga? Você tem gerado bom testemunho com seus filhos ou você tem sido um pai que tem maltratado, que tem agido de forma má? Como é que tem sido o seu testemunho na sua casa? Paulo aqui ele volta depois de convertido e ele dá bom testemunho de crente. Como é que a pessoa fica 10, 20 anos na igreja e não tem mudança, e não tem transformação? Mas Deus está falando, se arrependa dos seus pecados, ame a sua esposa e se humilhe diante de mim. Eu não estou aqui para passar a mão de quem é rebelde. Eu não estou aqui para passar a mão de quem é filho do diabo, não. Eu estou aqui para pregar para crente. Eu estou aqui para pregar para quem está desviado, para voltar para o Senhor, para se arrepender diante de Cristo e falar: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Me perdoa, me receba, me restaura, me
Deus. Ah, sério. Eita, glória. Vai rejeitar a palavra de Deus, rebelde, vai! Eu não estou mentindo aqui não, eu estou falando debaixo da autoridade do Senhor. Ou se arrepende, ou Deus te mata. Ou se arrepende, ou vai para Cuba. Ou se arrepende, ou vai para sepultura. Mas se arrepender, vai ter vida, vai ter renovo, vai ter presença. Eis que diante de Deus testifico que não minto. É a palavra, é ela que limpa, é ela que restaura, é ela que convence, é ela que purifica, é ela que santifica. Quantos recebem a palavra nesta noite? Eis que diante de Deus testifico. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Aí Paulo diz aqui, vamos adiantar para finalizar. Capítulo 1. E não era conhecido as igrejas da Judéia. Paulo não esteve lá depois da sua conversão nas igrejas da Judéia. Mas eles tinham ouvido dizer o testemunho dele. Aquele que já nos perseguiu, é o que eles ouviam. Anuncia agora a fé que antes destruía. Sabe aquele perseguidor, aquele homem brabão, agora ele é crente. Sabe aquele cachaceiro, aquele adúltero, agora ele é crente, é fiel à sua esposa. Sabe aquele que vivia nos botecos, vivia jogando sinuca, vivia fazendo coisas que não devia, vivia se drogando, agora ele é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. 24, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Seu testemunho tem gerado glória a Deus ou desonra ao nome de Deus? Se estiver glorificando a Deus, persevere nesta honra. Mas se estiver desonrando, se arrependa nesta noite. Não viva de engano. O engano não vai perseverar na casa de Deus. Eu vou ser radical, irmão. Desculpa a forma que eu vou falar. Mas se você quer viver de qualquer jeito na casa de Deus, é melhor ir para o mundo do que ficar desonrando o nome de Cristo. Eu vou repetir. Eu estou falando aqui com consciência. Se você não se submete à palavra de Deus, é melhor você desviar e ir para o mundo. Mas se você quer ser transformado, se arrependa, fique e persevere em Cristo, porque Ele tem nova vida para você, Ele tem a coroa da vida para você, Ele tem um novo céu e a nova terra para você, e Ele tem promessas de eternidade para você. Deus abençoe. Fica com essa palavra. Fica com esta palavra no seu coração. Glória, glória, glória. Deus tem grandes coisas para fazer neste lugar. Aleluia. Basta você estar disposto a ser usado por Ele nesta casa. Aqui quem fala é Deus. Aqui quem fala é Deus pela sua palavra. Quem quer ficar, vai ficar na palavra. Quem quer continuar, vai continuar ouvindo Bíblia. Quem quer continuar, vai continuar sendo cheio da presença. Quem quer continuar, vai continuar sendo fortalecido na graça, no poder de Deus. Só fica quem é crente. Só persevera quem é crente. Os rebeldes vai dar meia volta. Mas você que é fiel, vai perseverar, vai continuar, vai avançar e vai marchar. E Deus vai abrir o mar, e o nome de Jesus será glorificado na sua vida. Deus abençoe. Deus abençoe.